Você já percebeu que existem histórias que parecem lenda, até você descobrir que tem data, lugar, foto, registro oficial e gente investigando até hoje? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar em 15 mistérios sem explicação, mas já vou avisando desde agora. Os mais bizarros, inquietantes e difíceis de engolir, eu deixei do meio para o final, porque aí sim você vai entender por que tem coisa que simplesmente não encaixa no nosso mundo. Então já se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo, porque agora a gente vai puxar os mistérios. 1. A ilha que some, Ilha Bermeja. Existe uma ilha no México que, segundo mapas antigos e registros oficiais, existia e depois sumiu. O nome dela era Ilha Bermeja, e isso não seria tão estranho se fosse só uma pedrinha no meio do oceano, mas não era. Bermeja influenciava fronteiras marítimas e direitos de exploração de petróleo, ou seja, dinheiro, poder e território. Na década de 1970, decidiram localizá-la novamente. Navios foram enviados, equipamentos modernos, tecnologia de ponta. Resultado? Nada. A teoria mais pesada é direta. Alguém teria simplesmente apagado a ilha do mapa. Mas a investigação trouxe algo ainda mais estranho. Em mapas antigos, Bermeja já tinha desaparecido antes, reaparecido e sumido de novo. Erro cartográfico? Jogo político? Ou estamos falando de uma ilha fantasma? 2. A bateria de Bagdá. Um objeto encontrado perto de Bagdá parecia só um vaso de barro antigo, até perceberem que, por dentro, ele funcionava como uma bateria elétrica. Cientistas fizeram réplicas, colocaram líquido ácido e funcionou, gerou energia. Agora vem o choque real. Esse objeto é datado de mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo. Para que alguém daquela época iria querer eletricidade? Banhar metais? Tratamentos médicos? Alguma tecnologia perdida? Até hoje, ninguém conseguiu fechar essa resposta. 3. O dodecaedro romano. Um objeto de bronze, oco, com vários lados e furos de tamanhos diferentes. Mais de 100 já foram encontrados pela Europa. E aqui vem o detalhe mais inquietante. Não existe nenhum registro romano explicando sua função. E isso é assustador, porque os romanos registravam praticamente tudo. Ferramenta, ritual, brinquedo, medidor secreto? Ninguém sabe. E quando um império inteiro não deixa explicação, o silêncio pesa. 4. A pedra ovo de Winnipesaukee. Uma pedra em formato perfeito de ovo. Símbolos gravados, setas, formas geométricas, plantas, até um rosto humano. E um furo atravessando de ponta a ponta, como se tivesse sido feito com ferramenta de alta precisão. Ela foi encontrada em 1872. Artefato indígena? Objeto religioso? Falsificação moderna? Se for real, por que é perfeita demais? 5. O disco de Festo. Um disco de argila encontrado em Creta. Símbolos organizados em espiral, carimbados como se fossem impressos, não escritos. Datado de milhares de anos. Já tentaram traduzir como oração, poema, calendário, linguagem perdida. Resultado oficial? Nenhum. É como se fosse uma mensagem, mas a humanidade perdeu completamente a chave. 6. A epidemia da dança de 1518. Uma pessoa começa a dançar no meio da rua, sem música, sem parar. Horas passam, dias passam, ela continua. Então outras pessoas começam também. Em pouco tempo, centenas estavam dançando, algumas até morreram de exaustão. E do mesmo jeito que começou, simplesmente acabou. Intoxicação? Doença? Histeria coletiva? Nenhuma explicação fecha todas as pontas. Atenção! A partir daqui, começam os mais chamativos. 7. O metrô de Nova York e a bactéria da peste negra. Pesquisadores coletam amostras no metrô de Nova York. Tudo normal, até aparecer um nome que arrepia. Yersinia pestis, a bactéria ligada à peste bubônica. Erro de leitura? Fragmento antigo? Contaminação ativa? Agora imagina, você no metrô, segurando a barra e lembrando disso. 8. O Triângulo do Alasca.
Existe uma área no Alasca onde milhares de pessoas desapareceram ao longo do tempo. O caso mais famoso, um avião em 1972, com um político e sua equipe. Buscas por mais de um mês, nenhum destroço, nenhum corpo, só silêncio. E surgem teorias de falhas magnéticas, vórtices estranhos, forças desconhecidas. Você cruzaria essa rota sabendo disso? 9. O mistério do Passo Dyatlov. 9 jovens, uma expedição, uma noite congelante. Eles rasgam a barraca por dentro e fogem quase sem roupa para a neve. Alguns morrem de hipotermia, outros têm fraturas internas absurdas, radiação nas roupas e mutilações estranhas. O relatório final conclui apenas força desconhecida. E a pergunta nunca morre: o que fez todos fugirem daquele jeito? 10. O manuscrito Voynich. Um livro escrito em uma linguagem que ninguém consegue ler. Plantas que não existem, diagramas impossíveis, símbolos repetidos, décadas de tentativas, nenhuma tradução. Ou é o maior engano da história, ou contém algo que a gente ainda não consegue compreender. 11. A colônia perdida de Roanoke. Uma colônia inteira desaparece. Homens, mulheres, crianças, nenhum corpo, nenhum registro de batalha, só uma palavra deixada para trás. Croatoan. Até hoje, ninguém conseguiu fechar essa história. 12. As gêmeas Pollock. 2 irmãs morrem. Anos depois, os pais têm gêmeas, e elas começam a lembrar coisas que não viveram. Brinquedos, lugares, hábitos. Coincidência? Influência familiar? Ou algo difícil de explicar? 13. O navio fantasma que explodiu. Um barco à deriva, todos mortos. Antes da investigação começar, o barco explode e afunda. Com ele, todas as provas. Mistério perfeito, porque o próprio cenário desapareceu. 14. Brian Sheffer entrou no bar e sumiu. Ele entra no bar, câmeras registram, conversa, volta para dentro e nunca mais sai. As entradas eram monitoradas, sem briga, sem testemunha, como se tivesse atravessado uma porta invisível. 15. A família Jameson. Um carro encontrado com dinheiro, celulares, documentos e o cachorro, mas a família sumiu. Anos depois, restos mortais aparecem sem uma explicação conclusiva. E a pergunta que não cala: por que deixar tudo para trás? E agora eu quero saber, qual desses te pegou mais? Porque no próximo vídeo a gente traz mais 10 mistérios, e alguns parecem coisa de filme, mas foram gravados por câmera e viraram enigmas mundiais. Comenta o número que mais te arrepiou, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.